A minha enteada de 5 anos disse pra mãe dela que eu maltratava ela, e o desfecho dessa história é difícil até de acreditar. Quando eu comecei a namorar esse boy, a filhinha dele iria fazer 1 aninho de idade. A gente já estava ficando ali mais ou menos há uns 4 meses, e foi aí que ele resolveu me contar que ele tinha uma filha. Isso daí já deveria ter sido motivo pra mim ter caído fora. Aí, né, a gente brigou, né, e depois nós conversamos, e aí, né, a gente acabamos voltando. Porque nessa volta a gente voltou assim sério. Porque antes a gente só estávamos ficando. Então, por ele não ter me falado que ele tinha uma filha, eu também não podia cobrar muitas coisas dele. Porém, né, contar que tem um filho pra mim é algo muito importante. Eu acredito que ele deveria ter me contado isso desde o primeiro dia de conversa. Por fim, né, a gente começou a namorar. Porém, nessa fase da filhinha dele ter 1 ano de idade, ele não pegava ela para passar os finais de semana, porque ela era um bebezinho e ainda mamava no peito. Então, né, o que ele fazia? Ele ia lá, visitava a criança e pronto. Até que mais ou menos quando a criança completou 1 ano e meio, a mãe da menina começou a mandar para ele assim quase todos os dias, porque foi no momento que a menina começou a fazer algumas coisinhas engraçadinhas. Aí a mãe dela ficava o tempo todo dizendo que ele estava perdendo a melhor fase da vida da neném, e sempre mandando mensagem pra ele dizendo que era pra ele ir lá pra casa dela pra passar mais tempo com a criança, já que ele não podia pegar a criança, né? E ele sempre ia, o que também me deixava assim meio constrangida, né? Mas eu não tinha o que falar porque era filha dele. Aí, né, quando a menina completou 2 anos, a mãe tirou a criança do peito. Aí, né, ela fez a primeira visita na nossa casa pra passar apenas algumas horinhas, mas com um porém, a mãe da criança foi junto. Aí, né, me deixou mais constrangida ainda. Aí, né, quando eu tentei falar alguma coisa com ele pra dizer que eu não estava concordando com aquela situação, ele dizia que eu estava sendo problemática porque era filha dele e ele só tinha aquela filha, e ele tinha que fazer assim de tudo pela filha dele pra ela se sentir bem na nossa casa, e que iria chegar o dia, né, da criança vir sem a mãe, mas que nesse momento precisava da mãe vir. A primeira vez eu fiquei lá com a cara de pastel e a ex dele andando pela minha casa inteira, correndo atrás da menina. Já na segunda vez eu fui pra casa da minha mãe, né, e deixei eles lá sozinho, porque eu realmente não aguentava ver aquela situação. Isso durou mais ou menos uns 4 meses, ela indo lá pra dentro da minha casa, levando a menina, né, até que ela teve um show pra ela poder ir. Ela não conseguiu ninguém que ficasse com a menina, então o jeito foi ficar lá em casa. E dessa vez ela deixou a menina ir sozinha. E aí, né, nessa vez a menina já tava com 2 anos e pouco. Aí depois desse dia, né, a menina começou a ir sempre. Só que nessa idade a menina ainda não falava muitas coisas ainda, não falava certo. Ela começou a falar mesmo quando ela tava perto para completar 3 anos de idade. Aí, né, quando ela começou a falar, né, ninguém mais calava a boca dela. Todo o tempo que ela ficou sem falar, né, ela falava 10 vezes mais. Depois de um tempo, né, eu comecei a notar que aquela preocupação da mãe dela, aquelas coisas da mãe dela, era só conversa fiada. No início, mandava a menina toda arrumadinha, com o lanchinho, toda perfeitinha, tudo separadinho, grão por grão. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Depois de um tempo, né, que a menina já estava indo lá pra casa da gente, ela esquecia a mamadeira, às vezes deixava a menina suja sem trocar porque pegava de manhã cedinho. Ela tava sempre mal arrumada, sabe aquele fedor de leite azedo? Com os cabelos assim tudo em pé. Pra ser bem sincero pra vocês, até com a calcinha suja, roupa suja. E eu sempre pegava, né, cuidava, dava banho. Eu passava o final de semana com ela como sendo a própria mãe. E aí, né, quando era o dia dela voltar pra casa, eu mandava ela sempre bem arrumadinha. Aí tudo isso, né, durou por um tempo. Aí, né, um certo dia eu tava chegando do trabalho, a mãe da menina tava lá na minha casa. Eu vi o carro dela parado na frente do meu portão. Eu achei bem estranho aquilo, mas eu fui entrando, né? Quando eu cheguei lá dentro, tá a mãe da menina com ela no colo, com o meu namorado. E aí, né,
né? Quando eu abri a porta, eles já vieram assim em cima de mim, gritando: "Você é doida! A gente vai te processar. O que que você fez com a minha filha?" E eu ali em pé parada sem entender nada, né? Tentando entender o que que tava acontecendo. Até que a mãe da menina, né, soltou a menina do colo e partiu pra cima de mim. Eu ali na porta, em pé ainda. Quando ela chegou ali pertinho de mim, parte 2.